Todos os anos, milhões e milhões de litros de óleo de cozinha são produzidos e consumidos no mundo inteiro, mas quase ninguém para imaginar o caminho que esse líquido dourado percorre antes de chegar à panela de cada família. A história começa muito antes da garrafa transparente aparecer nas prateleiras. Tudo se inicia lá no campo, onde a terra é preparada para receber pequenas sementes que vão virar matéria-prima de um dos produtos mais presentes na cozinha moderna. Eu sou o Testemunha Ocular e hoje você vai ver o que quase ninguém vê. O ciclo começa com o plantio de culturas como soja, girassol, canola, milho e algodão. São sementes selecionadas com precisão genética para garantir produtividade, resistência a pragas e alto teor de óleo. Nas fazendas mais tecnológicas, drones monitoram o solo e sensores indicam a quantidade exata de água e nutrientes. O que pouca gente sabe é que no Brasil, por exemplo, só a soja ocupa dezenas de milhões de hectares. Grande parte dela nem vira alimento direto, vira óleo ou farelo para ração animal. A cada colher de óleo que alguém usa para fritar um pastel, existe uma história de meses de cultivo e trabalho. Quando as plantas amadurecem, chega o momento da colheita. Máquinas colheitadeiras gigantes com GPS embarcado e sistemas automáticos coletam toneladas de grãos por hora. As sementes são separadas, limpas ainda no campo e armazenadas em caminhões ou silos metálicos que protegem contra a umidade. Há uma curiosidade. Cada grão de soja tem, em média, só 18 a 20% de óleo dentro dele. Isso significa que, para produzir um único litro de óleo, é necessário processar vários quilos de sementes. Tudo tem destino. Depois da colheita, as sementes seguem viagem até as unidades de processamento. Caminhões carregados cruzam estradas que ligam regiões agrícolas a grandes indústrias esmagadoras. É nesse ponto que a mágica começa a tomar forma industrial. As sementes passam primeiro por etapas rigorosas de limpeza. Máquinas vibratórias removem pedras, galhos e impurezas. Ímãs potentes retiram metais que possam ter vindo do maquinário agrícola. Depois disso, as sementes seguem para a tritissecagem, garantindo um teor de umidade ideal para não estragar o produto final nem atrapalhar as próximas etapas. Em seguida, acontece a quebra mecânica. Trituradores reduzem as sementes em pedaços menores para aumentar a liberação de óleo. Em algumas culturas, como a soja, os grãos são cozidos rapidamente, a uma temperatura controlada. Esse aquecimento quebra as paredes celulares e facilita a extração. E é aqui que muitas pessoas se surpreendem. A maior parte do óleo não sai escorrendo como água de uma fruta. Ele precisa ser pressionado e extraído com força. A etapa de prensagem mecânica utiliza equipamentos com parafusos gigantes que comprimem os grãos triturados. Isso já libera boa parte do óleo bruto, mas não tudo. Para extrair quase até a última gota, muitas indústrias usam também solventes, como o hexano, que se ligam ao óleo dentro do bagaço. Depois disso, o solvente é separado, recuperado e reaproveitado em circuito fechado, seguindo rígidos controles para garantir que nada tóxico fique no alimento final. O resíduo sólido, chamado de farelo, vira ração para animais ou insumo para outras cadeias produtivas. Nada é jogado fora, a eficiência é total. O óleo extraído nesse ponto ainda não é o que vai para a garrafa. Ele sai espesso, escuro e com diversas impurezas naturais. Então entra em cena a etapa de refino. Primeiro vem a degomagem, que remove gomas, como fosfolipídios. Depois acontece a neutralização, que elimina ácidos graxos, livres responsáveis por sabor e cheiro desagradáveis. Em seguida, o óleo passa pelo processo de clarificação com argilas ativadas, que puxam pigmentos e compostos indesejados. Só então vem a desodorização. Uma torre enorme aquece o óleo com vapor sob vácuo, removendo compostos voláteis que causam odor. O resultado é um óleo claro, leve e praticamente sem aroma. Uma curiosidade impressiona. Esse refino é tão preciso que pode remover até traços de matérias que interfeririam na cor, no sabor e até na durabilidade do produto. Alguns óleos ainda passam por uma etapa de winterização, que evita que fiquem turvos em temperaturas baixas. Isso garante que o consumidor veja o óleo sem
sempre límpido e uniforme, mesmo em clima frio. Quando o óleo está pronto, ele é filtrado e segue para tanques de armazenamento gigantes. Dali, o próximo passo é o envasamento. Linhas automatizadas operam em alta velocidade. As garrafas de PET ou vidro chegam vazias, passam por higienização e são preenchidas com precisão milimétrica. Esteiras transportam os recipientes até as máquinas de rotulagem e selagem. Em uma única linha, milhares de garrafas podem ser produzidas em poucas horas. Aliás, é comum que uma fábrica produza centenas de milhares de litros de óleo por dia. Em escala global, a soma chega facilmente a bilhões de litros por ano. Depois de envasado, o óleo entra na etapa logística. Paletes empilhados seguem para centros de distribuição e atacadistas. De lá, vão parar em mercados, mercearias, restaurantes e até programas de alimentação pública. Em muitos países, grandes redes compram direto das indústrias, enquanto comércios menores compram de distribuidores regionais. O trajeto pode envolver caminhões, navios e trens, dependendo da origem e destino. O óleo que alguém compra hoje em um mercadinho de bairro pode ter começado sua jornada em uma fazenda a mais de 1.000 quilômetros de distância, uma curiosidade que passa despercebida. Apesar de parecer um produto simples, cada garrafa leva em conta padrões internacionais de segurança alimentar, legislação sanitária, rastreabilidade e controle de qualidade. Existem laboratórios dentro das fábricas só para testar cor, acidez, pureza, viscosidade e presença de contaminantes. Qualquer lote fora do padrão é isolado e descartado antes de chegar ao comércio. Quando finalmente o consumidor coloca o óleo no carrinho do supermercado, tudo parece banal. É só mais um item da compra do mês. Mas aquele líquido amarelo já passou por tratores, colheitadeiras, caminhões, indústrias, laboratórios, esteiras e inspeções. E todo esse caminho está tão bem organizado que a maioria das pessoas nem percebe o esforço por trás de cada fritura e refogado. Após o uso, outro detalhe surge e pouca gente comenta: o descarte adequado. O óleo usado jamais deveria ir para o ralo, pois entope encanamentos e contamina a água. Muitas cidades já têm pontos de coleta para transformar o óleo usado em sabão, biodiesel ou outros produtos. Em algumas regiões, empresas recolhem o óleo de restaurantes e padarias e o reaproveitam em processos industriais. A sustentabilidade começa a fechar o ciclo. E tudo isso sem que a maior parte das pessoas perceba ou imagine quantos passos existem entre uma semente no solo e uma fritadeira borbulhando. A história do óleo de cozinha é um exemplo perfeito de como produtos simples escondem operações gigantescas. Quanto você paga por uma garrafa de óleo aí, na sua cidade? E falando em pagar, já parou para pensar como milhões de moedas são produzidas todos os anos? Esse vídeo está recheado de informações inéditas. Assista agora e inscreva-se.